Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Bom, gente, estamos no Novembro Azul e é sempre bom poder falar de saúde. Hoje, em nosso espaço de entrevista, eu recebo o especialista em reprodução humana e coordenador do Centro de Reprodução Humana Bruno Born de Lajeado, Dr. Marcos Reher. Bom dia, Marcos, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Bruna. Doutor, em março nasceu o primeiro bebê com a ajuda do centro, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais específico sobre o que acontece lá e como funciona nessa questão de congelamento, mas antes eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o centro. Ah, perfeito. Olha, Bruna, nós estávamos falando antes de entrar ao ar que há mais ou menos 1 ano e meio eu estive aqui no programa quando nós estávamos divulgando o início, a inauguração do Centro de Reprodução Humana. Então, o nosso primeiro atendimento foi em junho do ano passado. E como nós tratamos casais, pessoas que querem engravidar, até tu ter os primeiros resultados leva aproximadamente 1 ano, né? Então a gente leva 2 meses para fazer o tratamento, a pessoa engravida e até nascer o nenê mais 9 meses. Então para colher os frutos dos tratamentos bem-sucedidos a gente leva uns 10, 11 meses. Então já nasceram com a ajuda do Centro de Reprodução do Hospital Bruno Born, 17 ou 18 bebês na região aqui, e atualmente a gente está com mais de 30 grávidas. E graças a Deus o volume de tratamentos, o conhecimento da população da região, que fica sabendo que pode fazer o tratamento mais perto, não precisa mais se deslocar a Porto Alegre, né? Cada vez as pessoas estão descobrindo mais e nos procurando. Super importante poder trazer ao nosso ouvinte a informação de que agora o centro está aqui pertinho, em Lajeado, é um pulinho até ali, né? É, exatamente. Nós fizemos um levantamento recentemente e a origem dos nossos pacientes é sobretudo Lajeado, Estrela, Santa Cruz, Venencianos e Teutônia também. Então essa região de Teutônia, Westfália, Imigrante, nós temos bastante pacientes que nos descobrem e vêm procurar nossa ajuda. Falando agora um pouquinho mais específico dessa questão da preservação da fertilidade, ela é feita através de congelamento. Perfeito. Há muito já se faz o congelamento de espermatozoides, que é algo mais simples. Depois começou a se fazer o congelamento de embriões e mais tardiamente a gente começou a congelar óvulos, porque o óvulo é uma estrutura mais sensível, mais delicada e mais difícil. Então hoje é possível congelar as sementes da fertilidade masculina e feminina, ou seja, espermatozoides e óvulos, e também congelamos embriões. E no início, esse tipo de congelamento ele se aplicava basicamente aos casos de câncer. Então, a mulher, por exemplo, jovem, idade reprodutiva, que descobria que tinha uma leucemia, um linfoma, ou até mesmo um câncer de mama. Para teres uma ideia, das mulheres que descobrem que estão com câncer de mama, aproximadamente 13 a 15% das mulheres descobrem que estão com câncer de mama com menos de 40 anos. Então, ainda são bem jovens e dentro daquela idade que muitas vezes não tiveram nenhum filho ainda, ou tiveram um e gostariam de ter outro. Então se fazia e se faz ainda o congelamento de óvulos nessa faixa etária. E homens também que descobrem que tem câncer de próstata, o que é menos comum em homens jovens, mas câncer de testículo, por exemplo, é bem comum entre os 15 e os 50 anos. Então plena idade reprodutiva. Então nos procuravam e procuram ainda. Só que felizmente os casos de câncer em idade reprodutiva não são tão frequentes. Como essa estratégia de preservar a fertilidade ela evoluiu muito, cada vez mais pessoas solteiras, sobretudo mulheres que atingem a idade às vezes dos 35, 37 anos e não têm um parceiro ainda, estão nos procurando também para congelar os seus ovos para tentar assim preservar a sua fertilidade. É uma forma de você pensar o seu futuro. Como você disse, a enfermidade muitas vezes não é esperada, mas enquanto que você está em tratamento, um pouquinho antes ali, você pode pensar, e depois que eu estou curado, né? Exatamente. O que acontece? Ninguém imagina que vai desenvolver, que vai ser diagnosticado com um câncer, né? Ninguém fica imaginando, olha, o ano que vem eu vou descobrir que eu tenho câncer, alguém vai me dizer que eu tenho. Então sempre é inesperado, ainda mais em pessoas jovens. Então é importante que os profissionais da saúde, até mesmo
cada vez mais os médicos de outras áreas, como os urologistas ou oncologistas, estão encaminhando para os especialistas em reprodução os seus pacientes, mas é importante que a população saiba e se prepare também, que ao mesmo tempo que a gente tem que se preocupar com a cura da doença, o que é louvável, obviamente, né, nada impede de que a gente planeje e pense também na preservação da fertilidade. Porque, felizmente, as taxas de cura estão elevadas, a sobrevida, que é a recuperação dos pacientes após 5 anos, por exemplo, é elevada, sobretudo em doenças hematológicas como leucemia, linfoma e até mesmo câncer de mama. Então, cada vez mais pessoas, graças a Deus, estão sobrevivendo a essas doenças nocivas. Então, por que não pensar também no futuro? Então, a gente orienta os pacientes a, simultaneamente, ou até mesmo antes, em poucos dias em que vão fazer um tratamento nocivo para a fertilidade, também congelarem o óvulo e espermatozoides. Porque a retirada, por exemplo, de testículos no homem, de ovários nas mulheres, obviamente que anula ou prejudica muito a fertilidade. Mas outros tratamentos frequentes, como radioterapia e, sobretudo, quimioterapia, lesam muito os óvulos e espermatozoides. Então, às vezes, esse homem, essa mulher, mesmo jovem, fica curado, mas depois impossibilitado de ter filhos no futuro. Então a gente pensa em paralelo, em conjunto. A gente não vai descuidar, não vai atrasar da cura do câncer, mas rapidamente, simultaneamente, a gente consegue preservar óvulos e espermatozoides. Você falou agora nessa questão de tempo. Como é que é o processo todo até você realmente conversar com o médico, agendar e fazer esse procedimento de congelamento? É um processo muito demorado? Não, ao contrário, é um processo muito rápido e para nós é uma prioridade, porque eu te diria que na área da reprodução humana nós não temos urgências médicas, né? Geralmente são pessoas, casais, uma mulher solteira, uma união, uma afetiva feminina, 2 mulheres, ou um casal heterossexual que planeja, quer e não está conseguindo ter o seu bebê e agenda uma consulta. Então é algo planejado que às vezes vem se arrastando ao longo de meses ou anos. E para nós justamente a urgência são esses casos oncológicos. Então o Centro de Reprodução Humana ele fica no 7º andar de uma torre que se chama Centro de Tecnologia Avançada e o serviço de oncologia do hospital, por exemplo, fica no 4º andar. Então às vezes vem a paciente do 4º andar, sobe 3 andares que constou naquele dia ou no dia anterior. É prioridade, nós conseguimos consulta para o mesmo dia ou no máximo para o dia seguinte e o tratamento já começa. É claro que para a mulher, eu sempre brinco como a minha formação de base é como ginecologista, então eu atendo mulheres já faz praticamente 30 anos, eu brinco que quanto mais eu estudo e trabalho, mais eu digo que eu quero continuar sendo homem na próxima encarnação, né? Então é claro que para a mulher sempre a coisa é um pouco mais complicada. Por quê? Porque ela tem que usar injeções por 10 dias, fazer ecografias, e lá pelo 12º, 13º, 14º dia a gente congela os óvulos. Então, para a mulher, a gente precisa de mais ou menos 2 semanas. Geralmente é o suficiente, não vai se iniciar uma quimioterapia ou a cirurgia, até ser agendada, se realizar os exames, vai levar pelo menos isso. Mas mesmo assim, leva mais ou menos 10 dias a 14 dias. Já para o homem, a coisa é bem mais simples e rápida. Então, vem uma consulta e às vezes já sai dali e vai colher a primeira amostra de sêmen e 2 ou 3 dias depois já colhe a segunda e já está liberado. Então, para o homem, 2 a 4 dias e está resolvido. Estão congelados milhões e milhões de espermatozoides, né? E ele vai lá fazer o seu tratamento e ficar curado. Doutor, quanto à melhor idade, existe alguma idade ideal, digamos assim? Tu perguntas, Bruna, para engravidar ou para congelar os espermatozoides, Ambos. óvulos? Até a resposta pode ser generalizada de uma forma bem simples, assim. Quanto mais cedo, melhor. Em termos de fertilidade, sobretudo para a mulher, porque a mulher nasce com estoque limitado de óvulos e ao longo dessa vida ela vai consumindo esse estoque. Então, desde que a mulher nasce, ou até mesmo antes, desde o 5º mês de gravidez, quando ela ainda é um feto dentro do útero da sua mãe, lá mais ou menos pelo 5º mês, não são produzidos mais nenhum óvulo. E ao longo da vida ela vai consumindo. Existe até um estigma, as pessoas imaginam, estou tomando anticoncepcional por 5, 7, 10 anos, então não estou ovulando, não estou perdendo óvulos. Não. Existe um processo fisiológico de descarte de células, que se chama atresia. Então todo mês a mulher perde mais ou menos 1000 óvulos. Ovulando ou não, estando grávida ou não, tomando pílula anticoncepcional ou não. Então, com o passar dos anos, vai se perdendo óvulos.
Então, para a mulher, quanto antes melhor. Engravidar, ou se não quiser engravidar, guardar os seus ovos. Para o homem, também se imaginava que a idade não seria problema, que o homem pode ser pai aos 60, 70 anos. Então houve uma generalização. Não é bem assim. Homens também com passar da idade, sobretudo acima dos 40 anos, a fertilidade baixa e após os 50 anos baixa muito. É claro que a gente sabe de casos pontuais daquele conhecido, do primo, da amiga, da vizinha, que foi pai aos 60, 70 anos. Mas isso são exceções. Então eu diria que para a mulher, a idade ideal de ouro para engravidar ou congelar os seus ovos é entre os 20 e os 30 anos. O que acontece é que a gente cada vez mais posterga isso, né? Quem é que hoje em dia está pensando ou planejando uma gravidez aos 23? Seria a idade ideal, mas ninguém. Por isso que é importante a gente ter atenção e aproveitar esses espaços para divulgar à população que, embora a gente tenha evoluído culturalmente, financeiramente, educacionalmente, nós somos animais e biologicamente essa evolução não aconteceu. Então a expectativa de vida que no passado era 30, 40 anos, ela evoluiu para 70 anos, 80 anos. Então a gente quer hoje jogar videogame, né, trabalhar no computador, olhar TV, lazer, viagens, tudo. Mas a gente não pode postergar muito. Então se a pessoa não planeja ter filhos pelo menos ali naquela faixa entre os 25 e os 35 anos, deve refletir um pouquinho, e assim como a gente planeja muito a nossa vida profissional, a gente pensa muito nela, na aquisição de bens, de veículos, de imóveis, a gente descuida um pouquinho desse planejamento familiar e reprodutivo. Então é importante voltar a pensar um pouquinho quando que eu posso ter filhos, quando que eu quero ter filhos. E esse é um dos serviços que é ofertado, por exemplo, pelos profissionais da área da medicina reprodutiva. Através de exames de ecografia, exames de sangue, dosagem de hormônios, a gente pode orientar para cada pessoa se não é perigoso deixar para engravidar tarde. Então existe uma orientação individualizada. Mas em suma, quanto mais cedo, melhor dentro do possível. Bom, como você disse, hoje os casais estão deixando para cada vez mais tarde pensar em filhos, né? Mas por outro lado, casos de vasectomia. Se a pessoa decide daqui a pouco mudar de ideia, não tem volta. Uma solução seria então fazer esse congelamento. Perfeito. É um outro descuido que frequentemente nós temos, porque nós pensamos muito no momento e nós não pensamos no futuro. Então, mais uma vez, vale aqui essa oportunidade de divulgar que aproximadamente 10% dos homens que vão realizar a vasectomia, no futuro vão voltar atrás e resolver ter novamente filhos. Então, homens que têm 1, 2 filhos, sobretudo 2 filhos é o mais comum e realizam vasectomia, naquele momento, eles não imaginam que vão mudar de opinião. Mas às vezes o tempo passa, 5 anos, 7 anos, 10 anos, e volta o desejo de ter filhos. Seja com a mesma parceira, seja porque é uma nova união. Então, o que acontece? A Sociedade Americana de Urologia recomenda, por exemplo, para que os urologistas, além de fazerem a vasectomia dos seus pacientes, sejam urologistas, sejam cirurgiões gerais, alertem dessa taxa que pode parecer pouco, mas o número de homens que realizam vasectomia no mundo é muito grande, são milhões e milhões de homens fazendo vasectomia todos os dias, né? E alertar que de cada 10, mais ou menos volta atrás e quer ter filhos. Então, como eu falei antes, é simples, não é algo que tem um custo elevado. Então, antes de realizar a vasectomia, guarde umas 2, 3 amostras de sêmen, porque o mundo dá voltas, e se um dia mudar de opinião, é bem mais simples engravidar. Doutor, mais alguma consideração importante a ser feita sobre o congelamento e a questão da fertilização? Olha, o importante é justamente alertar do fator idade. Para teres uma ideia, Bruna, ontem eu fiz uma série de atendimentos pela manhã, pela tarde, e chama a atenção quando a gente pega o prontuário dos pacientes, que a grande maioria dos pacientes que eu atendi, por exemplo, tinha, vou falar mais focando no lado da mulher, que é o que realmente essa postergação é mais temerária, né? A maioria das pacientes que me procuraram tinha entre 37 e 42 anos. Então essa é uma idade que mesmo com os tratamentos, às vezes é difícil engravidar.
Então eu sugeriria que vai de alerta. As pessoas imaginam assim que com o tratamento médico a gente resolve qualquer problema e é simples. E não é bem assim. A gente consegue resolver em alguns casos, mas em muitos precisa de tratamento, às vezes repetição de tratamento. Então vale o alerta para as pessoas, como eu tinha mencionado antes, refletirem e procurarem uma avaliação com o seu ginecologista, com o seu urologista, com um especialista em reprodução humana, e tentarem encaixar dentro do seu planejamento de vida o bebê, se possível, antes dessa idade dos 35 ou 37, porque é frequente, eu ouço isso quase que diariamente. Eu planejei a minha vida, a minha profissão, o meu casamento e sempre deu tudo certo. E agora, no momento que eu queria ter filhos, me estabilizei, é muito comum ouvir essa frase, eu me estabilizei financeiramente, me organizei, adquiri um imóvel, e agora que a gente está querendo ter o bebê, não está acontecendo. É a primeira coisa na minha vida que sai fora do meu planejamento. Então esse é um discurso que a gente ouve com frequência. Então tem que ter atenção, porque às vezes as coisas não saem como a gente planeja, sobretudo se a gente adiar esse planejamento. E muitas pessoas nem planejam. Então vale aqui o alerta de que, se possível, se puderem tentar ter filhos mais cedo, e se encontrarem alguma dificuldade, né, que não deixe. Eu atendo casais às vezes que vêm consultar depois de 10, 15, 20 anos, 7 anos, às vezes é tarde demais. Então, transcorrido 1 ano de tentativas, por exemplo, não quer dizer que vão fazer um tratamento, mas procure uma orientação, a realização de exames para ter um melhor acompanhamento e mais chances de realizar o sonho de ter o seu bebê. Bom, eu abri o nosso programa falando em Novembro Azul. Vou pedir para que você passe algumas dicas para os nossos ouvintes. O Novembro Azul, assim como o Outubro Rosa, são ações extremamente saudáveis, recomendáveis de divulgação para o diagnóstico e tratamento precoce, seja do câncer de mama da mulher ou câncer de próstata do homem. Então, a cada ano, durante esses meses, nós divulgamos muito a importância do diagnóstico e do tratamento precoce. Então, agora também vale o alerta de diagnosticar de forma precoce, tratar de forma precoce. E como a cura cada vez é maior e as pessoas têm altas taxas de sobrevida após o tratamento, pensar também no futuro e no planejamento de ter filhos. Então vale aqui o alerta, como eu disse, é algo que é relativamente rápido, não é demorado, então é natural que o paciente, a família e até mesmo os profissionais da saúde, como prioridade seja a cura. E isso a gente acompanha essa ideia que não deve se descuidar da cura. Mas como quem joga xadrez, quem joga sinuca, bilhar, né, nada impede de a gente estar dando aquela tacada de curto prazo e pensando nos próximos passos, nas próximas etapas. Então, assim que alguém tem o diagnóstico de câncer de próstata no homem, de testículo, que é frequente em homens jovens, leucemia e linfomas em ambos os sexos e câncer de mama em mulheres com idade jovem, faça o tratamento, prioridade, mas procurem ajuda no especialista em reprodução se desejarem ter filhos no futuro. Porque se deixar para depois, a nocividade dos tratamentos, como é o caso da quimioterapia, às vezes não é possível. Até é possível, mas tem que abrir concessões, como é o fato de engravidar recebendo espermatozoide ou sêmen doado, né, ou óvulos doados de outra mulher. Então esse seria o último recurso. Mas não tem por que se pode ter filhos com seus próprios gametas, que são espermatozoides ou óvulos. Doutor, muito obrigada pela tua vinda até hoje aqui para falar um pouquinho sobre essa questão da reprodução humana. Espero que você volte em breve para falar um pouquinho mais. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, Bruno.